continuidade ao nosso colóquio. Eu vou passar à professora Luciana Cruz de Souza, que é graduada em História pela UFMG, mestre e doutora pela Unirio, é professora do curso de Museologia aqui da UFG e participa como investigadora e colaboradora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, sediado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É um prazer receber essas duas amigas hoje, a Glória e a Luciana. E a Luciana vai falar sobre o patrimônio cultural, sobre a crítica decolonial. Obrigado por ter aceitado o convite, Luciana. Fica à vontade. Alô. Ok. Boa tarde a todas e todos. Só vou fazer um adendo dentro dessa mini biografia, que eu também faço parte de um coletivo chamado Coletivo Orçamento e Cultura, que atua junto da Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, na fiscalização e formulação de políticas relacionadas a patrimônio no Rio, e sou parceira da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro. Eu faço esse adendo porque isso atravessa as escolhas que eu faço nas abordagens relacionadas ao patrimônio cultural. Primeiro, eu quero agradecer imensamente o convite. É sempre bom estabelecer essas interlocuções no campo do patrimônio. Eu falo a partir da museologia, mas o campo do patrimônio é um campo interdisciplinar. E a gente que atua aí há alguns anos, a gente faz questão de afirmar politicamente a importância dessas interlocuções, né, para quem sabe um dia o campo se torne transdisciplinar. Bom, desafio. Eu tô um pouco sem jeito aqui com a distância. Pronto, acho que agora deu. Bom, o que eu vou trazer aqui é uma provocação teórico-metodológica para as pesquisas, no que eu vou chamar aí de campo do patrimônio, dentro de uma perspectiva bourdiana, considerando o aspecto da institucionalidade. Mesmo a minha intenção é trazer para vocês algumas informações e algumas reflexões possíveis sobre as dinâmicas de preservação estabelecidas no Brasil, a partir de um período que é o período que a gente chama de fase heróica aí do IPHAN. Eu vou fazer uma fala que parte da experiência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. E a partir dessa abordagem, trazer possíveis reflexões mesmo sobre padrões burocráticos, padrões discursivos e padrões narrativos a respeito da constituição de políticas públicas de preservação, considerando que o IPHAN, durante muito tempo, ele foi a instituição emblemática no Brasil no que diz respeito à constituição de políticas públicas de preservação. E, pegando aí a fala do Antônio Albino Rubim, que é um pesquisador de políticas culturais da UFBA, da Federal da Bahia, ele pontua que, até 2001, o IPHAN tinha 49% do efetivo do Ministério da Cultura estava alocado no IPHAN. Então, isso aponta para a gente a importância que esse instituto assume ao longo do século XX na elaboração de políticas públicas de preservação. Mesmo o Ministério da Cultura tendo se constituído aí em 1985, ele abraça uma série de institutos e de agências que atuavam no campo da cultura desde o período de Getúlio Vargas. Bom, Bom, então, como eu falei para vocês, me interessa abordar esse período de gestão do IPHAN, que vai de 1937 até 1979, que é um período que a gente vai chamar de fase heróica. Exatamente porque pega duas gestões que se tornam, de certa forma, paradigmáticas nas dinâmicas de preservação do patrimônio cultural no Brasil. Esse período
é nesse período, é nessa gestão que pega Rodrigo Melo Franco de Andrade, de 1937 a 1969, e depois o Renato Soeiro, que vai dirigir o IPHAN, de 1969 a 1979, eles vão formular uma série de práticas que vão se tornar referência para a constituição de institutos estaduais de patrimônio no Brasil, e vão formular dinâmicas que reverberam ainda hoje, né? Dinâmicas que ainda são compartilhadas numa série de institutos de patrimônio, numa série de institutos estaduais e dentro do próprio IPHAN. Bom, essa força do IPHAN, e só para destacar, o Instituto, quando ele é criado primeiro como serviço, depois ele se torna um departamento, e, mais tarde, ele vai alcançar esse patamar de instituto. Ele adquire essa força aí, enquanto uma agência do Estado, né? Mas essa força ela não vai se configurar de maneira isolada. Por isso que eu chamo de campo do patrimônio, porque a gente percebe, na realidade, uma correlação de forças entre agências que estão atuando na preservação de bens culturais. Agências que não só são agências brasileiras, mas agências também supranacionais. Então, a gente tem, por exemplo, algumas agências que são criadas, inclusive, antes do IPHAN, mas que o IPHAN, que é materializado em 1937, mas tem uma série de outras agências que já atuavam com preservação de bens culturais e que, depois, com a criação do IPHAN, vão entrar numa correlação com esse instituto aí, que vai concentrar as políticas de Estado relacionadas à preservação do patrimônio. Então, a gente tem a Biblioteca Nacional, que já tinha sido criada em 1810, o Arquivo Nacional, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que já tinha sido criado em 1838, a Faculdade Nacional de Arquitetura, que vai ser criada depois, em 1945, e eu vou falar mais lá na frente a influência do IPHAN sobre ela, o Conselho Internacional de Museus, que é criado a partir da Unesco, em 1946, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, criado aí em 1965, depois o Conselho Federal de Cultura, em 1966, a partir da Câmara de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vai ter uma relação mais aproximada com o IPHAN, e, claro, os museus. Então, esse campo aí conta com algumas dessas agências que eu pontuei aí. Os museus, eu coloquei aí na ordem, para quem estiver lendo, muito antes da criação do Instituto, alguns museus, grandes museus, já atuavam no Brasil e já desenvolviam trabalhos enfim, de repercussão internacional. Então, a gente tem aí a foto do Museu Nacional, que já atuava desde 1818 como Museu Real, o Museu Paraense Emílio Gueldi, em Belém, do Pará, criado em 1871, o Museu Paulista, em São Paulo, criado em 1895, o Museu Histórico Nacional, de 1922, e o Museu Nacional de Belas Artes, de 1937, que é um desdobramento, digamos assim, da Escola Nacional de Belas Artes. Sobre o Museu Histórico Nacional, em particular, esse museu, ele vai ter um histórico aí de disputas e negociações, é claro, né? Em relação ao IPHAN, no que diz respeito às narrativas sobre uma identidade nacional em torno do que se compreendia como brasilidade. A gente tem, à frente do Museu Histórico Nacional, Gustavo Barroso, que, enfim, era uma figura que também coordenou o primeiro curso de museus no Brasil, e ele tinha uma perspectiva aí que ele traduzia dentro do Museu Histórico Nacional, que era divergente das perspectivas assumidas pelos modernistas mineiros e paulistas que estavam em torno da figura do Rodrigo Melo Franco de Andrade, nesse período que eu estou abordando, dessa fase heróica.
E aí é bom pontuar que a gente tem uma vasta literatura que aborda esse tema dentro do campo do patrimônio, e dialogando sempre com a história, mas pesquisadores, na realidade, de várias disciplinas. E a gente pode citar a Márcia Chuva, que tem uma produção vasta sobre isso, a Maria Cecília Londres Fonseca, a Silvana Rubino e o próprio José Reginaldo Gonçalves, que vai trabalhar com essas leituras sobre a identidade nacional a partir da relação do Museu Histórico Nacional com o IPHAN. Bom, mas o que importa para a gente é que esse conjunto de agências que eu coloco aqui, e depois eu pontuo nos museus, a gente pode perceber nelas vários agentes que vão transitando e vão ocupando postos decisórios e fazendo valer uma circulação de ideias a respeito do que a Lilian Schwartz vai chamar aí de nações civilizadas. A gente vê uma circulação de ideias a respeito do que se entende como nações civilizadas. E, então, mais uma vez, trazendo o exemplo do Museu Histórico Nacional, a gente tem o Gustavo Barroso, que estava à frente do museu e também ocupava aí a direção do primeiro curso de museus. E é esse curso que vai formar os primeiros profissionais a circularem nos museus federais criados aí na primeira metade do século XX. Ele também vai se tornar um membro do ICOM, do Conselho Internacional de Museus, logo na sua formação, aí o primeiro comitê brasileiro. A gente tem também o próprio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que, além de diretor do IPHAN, ele também ocupa uma cadeira no Conselho Federal de Cultura, a partir da Câmara de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, quer dizer, certas decisões tomadas ali no âmbito do Conselho Federal passavam por experiências dentro do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico. A gente tem a figura do Afonso Ávila, que vai circular também por conselhos e por institutos, enfim, e que vai manifestar abertamente dentro dessa circulação aí por esses cargos. Ele vai manifestar abertamente a opinião dele e os trabalhos que ele desenvolve sobre o barroco, concebendo o barroco aí como um vínculo de civilização com os povos do Ocidente. E temos também a figura do Afonso Arinos. É só para dar um exemplo, né? Porque tem vários. Se a gente pensar a formação do Conselho Federal de Cultura, em 1966, a primeira formação, tinham aí cerca de 12 membros, o Conselho, 6 deles vinham de uma experiência do IHGB, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. E aí, se a gente pegar os trabalhos da Lilian Schwartz, ela disseca bem o esforço do IHGB nessa construção de uma ideia de Estado-nação dentro daquilo que ela menciona como repertório, concerto das nações civilizadas. Bom, mas o Afonso Arinos, ele, em particular, ele vai circular por muito mais cargos. Ele vai circular não só no Conselho Consultivo do IPHAN, mas também na Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no próprio Conselho Federal de Cultura, depois no Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, depois também vai ocupar uma cadeira de História da Civilização Brasileira na Universidade do Distrito Federal, uma universidade que funcionou aí entre 1935 e 1939. Claro, também não dá para deixar de pontuar, o Afonso Arinos era irmão do Rodrigo Melo Franco de Andrade, essa figura que vai dirigir aí o IPHAN entre 1937 e 1969. E aí, eu vou trazer de referência um trabalho desenvolvido por uma museóloga em Minas Gerais, chamada Letícia Julião, em que ela faz uma relação sobre as ideias desenvolvidas pelo Afonso Arinos durante esse período, aí, essa vida intelectual dele, em que ele relaciona, na verdade, ela relaciona, né, as ideias dele sobre
sobre os ciclos econômicos no Brasil, com foco na mineração, ela relaciona essas ideias produzidas com as iniciativas do IPHAN em tombar, né, alguns núcleos históricos em Minas Gerais. Exatamente nesse período em que ele circula por certos postos decisórios, determinadas ideias fundamentam as decisões do IPHAN em tombar alguns núcleos e formar alguns museus exatamente nesses núcleos. E aí a gente pode pegar aí de referência 3 exemplos, que é Ouro Preto, né, que foi Vila Rica, Sabará e São João del Rei. São João del Rei, que era sede da comarca do Rio das Mortes. Em Ouro Preto, que foi declarada Monumento Nacional em 1933, o núcleo histórico e arquitetônico foi tombado em 1938. E aí, em 1944, se funda o Museu da Inconfidência. Em Sabará, também o núcleo histórico e arquitetônico foi tombado em 1938, e o Museu do Ouro, formado aí em 1946. Já São João del Rei, que também teve o seu núcleo histórico e arquitetônico tombado em 1938, o Museu Regional de São João del Rei ele já atrasa um pouquinho e é criado em 1963, mas também muito envolvido por algumas querelas relacionadas à relação do IPHAN com as populações locais e com as autoridades. Mas o que interessa para a gente aqui é que são museus que estão focados na empreitada colonial como a representativa da sociedade mineira, e a sociedade mineira como representativa aí dessa construção da brasilidade a partir do patrimônio. Então, a gente observa nesses museus um acervo de objetos muito voltado para imagens sacras, para ferramentas de trabalho, utensílios domésticos cotidianos, indumentária, instrumentos musicais, enfim, aquilo que se entendia mesmo como representativo desse período da mineração, mas um período que está focado no século XVIII e no século XIX, como um período que seria emblemático para a memória de Minas. Bom, então, o que a gente pode tirar daí é essa consonância entre a preservação dos núcleos e a construção desses museus. E mesmo a intenção dessa formação de coleções que vão recorrer à colonização europeia como referência para a construção da identidade nacional. E mesmo isso, todo esse processo enquadrado no que a gente poderia dizer aí como uma espécie de paradigma civilizatório, né, tendo Minas como essa referência da conexão ibérica, na sua feição cristã, capitalista, né, e que, em grande parte, silenciava os processos de extermínio envolvendo a colonização portuguesa. Bom, mas é desse trânsito de ideias e de agentes é que a gente vai perceber, nisso que eu estou chamando de campo do patrimônio, um padrão de referências à ideia de civilização, à ideia de nações civilizadas, uma ideia de marcha civilizatória e o predomínio das referências ibéricas como o berço da sociedade brasileira civilizada. E aí aqui cabe menção ao próprio discurso do Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 1963, numa ocasião que ele recebia o título de doutor honoris causa, quer dizer, ele ainda era diretor do IPHAN, ele recebia o título de doutor honoris causa na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, em que ele afirmava a importância dos museus para a preservação do patrimônio na vida contemporânea das nações civilizadas. Fecha aspas, uma citação dele, ipsis literis. Bom, como eu falo da museologia, né, importa destacar que esses museus que ele está se referindo aí como
enfim, exemplos de importância para a preservação do patrimônio, para nós da museologia, ele está se referindo a um modelo de museu que a gente chama de museu tradicional ortodoxo, que é um modelo institucional clássico, inspirado nas experiências europeias do século XIX e XX, em que grande parte das coleções desses museus foi forjada, das coleções artísticas e científicas, foi forjada aí nesse período, sendo as coleções científicas relacionadas principalmente às expedições etnográficas e às empreitadas imperialistas. Bom, então, é desse caldo que surge a possibilidade de se interpretar esse processo de institucionalização da preservação pela via da patrimonialização, né, à luz do que ficou conhecido como giro decolonial. Essa expressão, giro decolonial, decolonial turn, ela foi cunhada pelo porto-riquenho Nelson Maldonado Torres, na ocasião de um encontro na Universidade de Berkeley, em 2005, entre pesquisadoras e pesquisadores latino-americanos que procuravam pensar ali o legado epistemológico eurocêntrico, falando bem brevemente, para quem nunca ouviu falar nessa expressão decolonial ou giro decolonial, estão fazendo uma explanação bem genérica e bem didática, né? Esse termo ele foi cunhado aí em 2005, num momento em que diferentes pesquisadores e pesquisadoras estavam se encontrando para pensar o legado epistemológico eurocêntrico no pensamento filosófico latino-americano. Mas essa expressão ela já decorre aí, de uma trajetória muito anterior de ideias que passam pela noção de colonialidade formulada pelo Aníbal Quijano, que faleceu esse ano, inclusive, e de sistema mundo, formulado pelo estadunidense Immanuel Wallenstein. E essas duas ideias, assim, falando bem brevemente, enfim, elas estão evocando interpretações sobre estruturas herdeiras aí do que vai se compreender como fenômeno da modernidade, constituído a partir do colonialismo. E aí é importante pontuar que a modernidade, dentro dessa concepção, ela é compreendida como um fenômeno, e não como um processo ou como uma etapa em que os países da América Latina necessariamente chegariam, mas como um estado de coisas que se encontra e que se desenvolve a partir da empreitada colonial na América. Bom, a ideia de colonialidade ela vai ser formulada aí pelo Quijano a partir dessa noção de sistema-mundo, que tem toda uma influência da teoria da dependência, em que a gente tem figuras expoentes no Brasil, como, enfim, Teotônio dos Santos, o Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirra, que vão trabalhar uma ideia de desenvolvimento e subdesenvolvimento a partir da noção de periferia e centro. E essa ideia de sistema-mundo vai tentar, vai propor, na realidade, uma leitura de um sistema que se sobreporia a sistemas históricos, mas mesmo numa perspectiva de longa duração, em que as dimensões econômica, política e cultural elas seriam indissociáveis. Bom, o Quijano ele vai pegar essa perspectiva e vai introduzir aí uma possibilidade de leitura a partir da colonização da América. E vai propor uma leitura em que esse sistema-mundo ele estaria, então, né, segundo ele sofreria um impacto a partir do fenômeno da colonização, no seguinte sentido: a partir da empreitada colonial na América, um novo ordenamento mundial se estabeleceria, em que o eurocentrismo se projetaria no mundo, numa relação de dominação material e epistêmica,
naquilo, então, que ele vai chamar de fenômeno da modernidade. E é daí que ele estende essa ideia de sistema-mundo do Immanuel Wallenstein para sistema-mundo moderno colonial. E a colonialidade seria, então, as relações de poder instauradas a partir da colonização da América em todas as suas estruturas, política, econômica e cultural. Bom, eu estou falando isso, fazendo essa explicação, porque não dá para se referir à colonialidade sem considerar essas ideias de sistema-mundo. E é, portanto, desse terreno que se forja a expressão colonialidade do poder. Bom, essas ideias do Quijano, elas vão se tornar referência para uma rede de pesquisadoras e pesquisadores da América do Sul e da América Central, que vão operar com a noção de colonialidade, mas vão expandir essa ideia. Então, a gente tem o argentino Walter Mignolo, que vai expandir para as relações de subjetividade, enfim, e aí vai trabalhar com a ideia de colonialidade do poder, do ser e do saber. Tem também a argentina Maria Lugones, que vai trabalhar com colonialidade de gênero. O porto-riquenho Ramon Grossfogel, que vai trabalhar com a colonialidade nas relações de racismo e xenofobia. E por aí vai. Aí tem muitos outros. O Edgardo Lander, a Catherine Walsh, a Zuma Palermo, o próprio Nelson Maldonado Torres. Enfim, o que importa é que é uma rede heterogênea de pesquisadoras e pesquisadores. Mas a questão é que a marca aí dessa rede é o posicionamento crítico em relação ao pensamento desenvolvido em outras regiões, em outros territórios, que não vão considerar a experiência colonial e não vão dialogar com as ideias produzidas na América Latina. Enfim, e aí, como diria o Grossfogel, não vão dialogar com perspectivas étnico-raciais oriundas da América Latina, né? Então, a supressão do S no decolonial é a marca distintiva desse processo aí. É um posicionamento teórico, enquanto é um posicionamento teórico mesmo, enquanto um posicionamento político em relação às ideias que desconsideram a produção latino-americana. Bom, é nesse caminho que a gente vai tentar interpretar o patrimônio, esse patrimônio institucionalizado, dentro dessa lógica jurídico-burocrática do Estado-nação, como parte dessa engrenagem moderno-colonial, a partir da qual os povos e os territórios eles vão ser inseridos numa grande narrativa de pretensão universal, e enquadrados nessa marcha civilizatória, aspas, né, rumo ao progresso. Bom, esse patrimônio enquadrado aí dentro dessa estrutura jurídico-burocrática, esse patrimônio selecionado a partir de agências dedicadas às políticas nacionais de preservação, ele foi, a princípio, selecionado a partir de critérios traçados por uma elite intelectual. Se a gente observar os primeiros dossiês de tombamento do IPHAN, logo em 1938, tem uma série são realizados uma série de tombamentos. Então, esses primeiros dossiês não são dossiês muito complexos, eles não têm tantas informações. Muita parte deles são as deliberações dos conselhos dentro do próprio instituto, não tem necessariamente um embasamento de pesquisa. Enfim, o que a gente vê ali são realmente alguns critérios de uma elite intelectual se sobressaindo às decisões sobre o que é considerado aí, a memória. Enfim, se num primeiro momento é esse o tom da patrimonialização no Brasil, nessas primeiras décadas,
dessas figuras, selecionando figuras que estão diretamente ligadas à faculdade de arquitetura, ligadas ao movimento modernista e que estão compartilhando determinados esquemas de pensamento e determinados esquemas de ação e de compreensão sobre arte, sobre história e sobre arquitetura na sua conexão colonial. Se, num primeiro momento, é esse o quadro, aos poucos, o IPHAN essa erudição, na realidade, ela vai ganhando contornos de especialização. E o IPHAN vai tentando investir, tentando não, porque ele efetivamente investe, na formação de uma mão de obra especializada, cada vez mais ligada às universidades, ainda tendo a sua dinâmica de ação, a sua prática ali ao longo de algumas décadas, como referência de práticas de preservação. Então, por volta da década de 70, mais ou menos, a gente tem 2 encontros dos governadores, um em Brasília e outro em Salvador, que vai tratar sobre a importância de desconcentrar as atividades do IPHAN. O IPHAN ele reunia toda a responsabilidade sobre a preservação no Brasil, apesar de já ter, de certa forma, desconcentrado entre seus diferentes escritórios regionais no país. Ele, na década de 70, começa a se discutir a possibilidade de descentralizar isso para institutos estaduais. E então que surge a preocupação sobre quem vai trabalhar nesses lugares. Não haveria mão de obra dita especializada para poder ocupar esses postos de trabalho. E é então que se começa a investir mais pesado na formação de técnicos em nível superior. Aí eu trouxe, por exemplo, 4 cursos de pós-graduação que foram desenvolvidos pelo IPHAN, com parceria com universidades públicas e também com parceria com o Ministério da Educação e Cultura, que tinha sido criado em 1953, e com o Ministério do Planejamento, a partir do Plano de Cidades Históricas. Então, tem o curso na Universidade de São Paulo, em 1974. Eles desenvolvem outro curso em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, em 1976. Outro curso na Universidade Federal de Minas Gerais, em 1978, em Belo Horizonte. E outro em Salvador, aí na Universidade Federal da Bahia, em 1981. Esse curso de Belo Horizonte, ele fomentou a criação de um curso de conservação e restauração em 1981, que posteriormente deu origem ao SECOR. Para quem trabalha com patrimônio, certamente já ouviu falar no SECOR. O SECOR é um centro de conservação e restauração de bens culturais ligado ao UFMG. E ele é reconhecido em nível internacional. E já no século XXI, ele consegue se desdobrar num curso de graduação em conservação e restauração. Quer dizer, essas experiências do IPHAN, elas vão produzindo aí novos espaços de compartilhamento de ideias e novos espaços que vão possibilitar pensamento sobre a ação preservacionista. Mas a gente tem também, voltando um pouquinho mais para trás, em 1945, na fundação da Faculdade Nacional de Arquitetura, a gente tem também a criação da cadeira Arquitetura do Brasil, ela é forjada aí nesse primeiro momento por pessoas do IPHAN, saídas do IPHAN, elas que vão ministrar essa cadeira a partir da prática delas já inseridas no Instituto e naquilo que elas compreendiam como arquitetura brasileira. Quer dizer, é mesmo essa prática institucional vai servir como referência numa série de cursos e numa série de espaços em que estão se discutindo como preservar o patrimônio, como agir, como tratar esses bens culturais e quais os critérios para se definir o que é ou o que não é patrimônio.
Bom, então, o que é possível perceber é que vai se consolidando ao longo do tempo dinâmicas de autoridade / legitimidade do especialista, e esse cada vez mais com ligações acadêmicas, que vai decidir o que é passível de ser patrimonializado ou não, em dinâmicas que, desde o princípio, vão estar comumente excluindo do processo decisório as populações de localidades envolvidas nos processos de tombamento. E aí não foram poucos os exemplos de desentendimentos com populações locais nos processos de patrimonialização. Situações mesmo de enfrentamento, situações de negociações, chegando a confrontos explícitos entre autoridades e moradores, inclusive no que diz respeito à implementação de museus. E aí eu trago de novo a Letícia Julião nesse trabalho que ela faz em relação aos museus mineiros. Bom, então, nessa perspectiva, esses mecanismos oficiais de preservação, esses mecanismos que vão estar sendo geridos aí pelo Instituto, e o Instituto que vai representar essa ação do Estado oficial sobre o que se entende como patrimônio, sobre o que se entende como bens culturais a serem preservados, esses mecanismos, eles nos possibilitam ler como mecanismos que reificam essas relações de colonialidade, mesmo mecanismos que, ao longo desse tempo de análise, aí, que vai de 37 a 79, parecem reafirmar essa narrativa da continuidade ibérica, mesmo como num processo evolucionista, dentro daquela ideia de marcha civilizatória. Então, o patrimônio, aí, numa perspectiva de... na realidade, o patrimônio como produto dessa clivagem moderno-colonial e produtor de relações de colonialidade. Mas, mesmo dentro dessa perspectiva do patrimônio, nesse lugar aí de produtor das relações de colonialidade, a gente não pode perder de vista as contradições do campo, né? E contradições que dizem respeito a especificidades latino-americanas. Então, a gente pode ver em diferentes espaços a apropriação desses mecanismos de preservação, a apropriação desses mecanismos como estratégia de resistência a essa mesma colonialidade, ou mesmo como estratégia de enfrentamento a essa colonialidade. E aí eu trouxe alguns exemplos que seriam fissuras dentro dessa clivagem moderno-colonial, para a gente pensar junto. A gente tem o exemplo da patrimonialização do Valongo, na região do Rio de Janeiro, uma região que é autodenominada como Pequena África. A patrimonialização aí, ela foi eleita Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e hoje, na atual gestão do Rio de Janeiro, é esse título que serve como referência para uma série de enfrentamentos políticos que movimentos afro-brasileiros têm travado com a gestão municipal. Então, hoje, o Rio de Janeiro tem uma gestão municipal muito voltada a uma perspectiva religiosa neopentecostal, e essa perspectiva tem ditado o tom de algumas políticas, chegando mesmo ao não reconhecimento de determinadas manifestações afro-brasileiras, em alguns momentos de silenciamento aberto, explícito, e de impedimento de manifestações culturais, enfim, de realização de algumas manifestações, de algumas práticas, de alguns festejos. A gente tem também a patrimonialização do queijo do Cerro, que pode ser pensada aí como uma estratégia também de resistência e reexistência dentro da região de Minas Gerais. O Cerro, que é um queijo que foi patrimonializado aí não tem muito tempo,
a prática da feitura do queijo por certas famílias e o reconhecimento dessa prática como patrimônio tem sido uma possibilidade de resistência mesmo desses fabricantes dentro de um mercado local em relação às grandes empresas de laticínio que dominam a comercialização de queijo na região. Então, o título do patrimônio, de certa forma, contribui para a afirmação desses produtores no território. A gente tem também o caso da patrimonialização das peças religiosas afro-brasileiras em 1938, num processo aí que foi nomeado dentro do dossiê de tombamento como coleção de magia negra. Essas peças elas foram tombadas em 1938, numa tentativa do IPHAN de proteger determinados objetos de religiosidade afro-brasileira que sofriam fugiu a palavra. Enfim, foram tomados pela polícia em situações de batida policial a terreiros. Esses objetos, eles, num primeiro momento, eles vão para o museu da Polícia Civil como se fosse a melhor decisão a ser tomada, aí, melhor entre aspas, para preservar esses objetos, mas, no final, esses objetos, eles, ao longo do tempo, são utilizados em propostas educativas do Museu da Polícia Civil aos cadetes que precisavam, ali, aprender o que eram crimes de fé. Então, ao longo do tempo, a gente tem movimentos sociais, a gente tem iniciativas religiosas que vão procurar, enfim, enfrentar o Museu da Polícia Civil, exigindo essas peças de volta. E hoje essas peças, depois aí de uma grande batalha, parte delas está indo para o Museu da República. Quer dizer, a patrimonialização garantiu, pelo menos, que essas peças não fossem destruídas lá na década de 20 por completo. E temos também, claro, dentro do âmbito das práticas museológicas, a gente tem uma série de iniciativas relacionadas que estabelecem essas fissuras aí, essa clivagem moderno-colonial. A gente tem os ecomuseus, os museus comunitários, os museus de território, os museus de percurso, enfim, as redes de museus que vão assumir, inclusive, a nomenclatura museu, mesmo ela tendo essa herança eurocêntrica, vão assumir como estratégia de resistência e de ocupação de determinados territórios e de reexistência nesses territórios marcados aí por uma série de questões sociais. A gente tem o Ecomuseu Tucumã, no Peru, os museus comunitários do México, museus comunitários no Rio de Janeiro, o Ecomuseu do Cerrado, aqui, as redes de museu indígenas Brasil afora, enfim. E temos aí, dentro da perspectiva das ideias no âmbito da museologia, a gente tem também a iniciativa de trabalhar a museologia numa outra ordem, e não mais reafirmando esse lugar do museu tradicional ortodoxo, mas pensando a potência do museu, a potência política do museu em relação aos territórios. A gente tem a museologia social, a museologia comunitária, a museologia popular, que é trabalhada pelo Mário Chagas, pela Inês Gouveia, pela Gleice Kelly Heitor, que é professora também aqui da museologia, da UFG. A gente tem a museologia subalterna, trabalhada pelo Gerardo Moreno, no México, e tem a museologia aí do Buen Vivir, sugerida pela Juliana Siqueira, considerando os princípios da cosmovisão quechua, e que é compartilhado por diferentes etnias, principalmente no Equador e na Bolívia. Bom, mas o que vale destacar é que, então, eu trouxe aqui essa experiência do IPHAN
até 1979, aí, né, até final da década de 70, reunindo o que se compreende como, na realidade, reunindo aí as forças, mobilizando as ferramentas para a execução de políticas públicas de preservação no Brasil, dentro de esquemas e dentro de dinâmicas que excluíam as populações, em grande parte, não consideravam as populações no processo decisório do que se entenderia como patrimônio ou não. Por outro lado, na década de 70, a gente tem, em Santiago do Chile, um evento que é promovido pela Unesco, a Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1972. E esse evento, que ocorre ainda no governo Allende, né? O Allende, enfim, o golpe é em 73, é um ano depois, mas esse evento ele acontece no momento em que grande parte dos países latino-americanos já estavam sob ditaduras militares, estavam dentro de um processo que alguns historiadores chamam de pentagonização da América Latina. Ainda assim, esse evento ele foi realizado e ele é um divisor de águas na museologia, né, e produz parte do que a gente viu aqui como essas fissuras dentro da clivagem moderno-colonial. É desse evento que surge um movimento que, na museologia, a gente vai chamar de nova museologia, que vai propor mesmo um sistema de ideias e de práticas centradas no território, centradas no desenvolvimento do território, onde o museu e o museólogo ele vai finalmente se reconhecer como agente político-social. Bom, é um evento que, pela primeira vez, nesses eventos realizados aí pelo ICOM, através da Unesco, ele vai ser um evento protagonizado por países latino-americanos. A gente tem a participação de 123 especialistas aí, desses países que eu enumerei: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, enfim, El Salvador, Equador, e por aí vai. Mas ele também vai sofrer influência direta e indireta de uma série de movimentos sociais que já se faziam presentes desde a década de 60 no Brasil. Bom, é claro, ele vai ser atravessado por N influências, mas trazendo um pouquinho para o Brasil, já que eu trouxe essa experiência do IPHAN, num contraste com essa experiência do IPHAN, a gente vê as experiências dos centros populares de cultura na década de 60, das comunidades eclesiais de base, também na década de 60 e 70. São experiências que vão estar atravessando discussões relacionadas na Mesa Redonda de Santiago, para se pensar qual a função do museu no território, qual a função, o que seria patrimônio, então, dentro de um contexto latino-americano, com uma série de questões a serem resolvidas dentro dessa perspectiva aí de desenvolvimento, subdesenvolvimento, periferia e centro. Um evento também que vai ser atravessado pelas ideias da teologia da libertação e da filosofia da libertação. E, acima de tudo, atravessado pelas ideias do Paulo Freire, lembrando aí que a Pedagogia do Oprimido ela é lançada em 1968, e o Paulo Freire ele é eleito para ser o patrono desse evento. Ele é proibido de comparecer pelo delegado brasileiro que compunha o conselho ali da Unesco no momento, mas o Hugues de Varine, que é um francês que tomava a frente desses eventos, ele decide manter a tônica freiriana do evento e as mesas assumirem ali todas as questões que, em tese, seriam levadas pelo Paulo Freire para se pensar uma nova museologia e para se pensar novas práticas de preservação dentro da perspectiva museológica. Bom,
Esse evento ele vai debater uma série de questões que até então não eram abordadas nos eventos de museus e museologia. Então, a gente vai ver discussões ali sobre precarização do trabalho, sobre trabalho escravo, analfabetismo rural, migração, urbanização e reforma agrária. E é daí, assim, dessas discussões sobre qual o papel do museu nessas questões, nessas realidades aí que se entendiam comuns nos diferentes países da América Latina, é que se formula a ideia de museu integral, mesmo pensando o museu como algo indissociado do território e necessariamente partícipe das questões territoriais. Um museu que deveria ser gerido pela comunidade e voltado para as questões econômicas, políticas e culturais de maneira integrada, numa perspectiva mesmo de integralidade do território. Bom, mas mesmo já caminhando para o encerramento, na realidade, esse é um exemplo dessas estratégias e dessas ferramentas que são criadas dentro desse considerado fenômeno da modernidade, exatamente para superar as mazelas próprias dessa condição aí de periferia, no que se chama sistema mundo moderno colonial, e instituir as fissuras dentro dessa ordem que tenta projetar para o mundo um modelo civilizatório. E é dessas contradições mesmo que eu trago aqui do campo que eu percebo a insurgência do que eu vou chamar de patrimônios possíveis, que afirma o lugar e a importância do pensamento latino-americano aí dentro das práticas de preservação. Mas, enfim, isso aí já é assunto para outra comunicação. É isso. Obrigada. Luciana, uma vez mais, muito obrigado por sua participação. Sua fala foi muito provocativa, sai do lugar comum, né? Para quem lê e estuda patrimônio, está muito acostumado com uma genealogia muito rasa, superficial, de falar de Rodrigo Melo Franco de Andrade, Renato Sueiro, né? Fica naquele, como dizem meus alunos, naquele mimimi, né? Sem tocar no cerne de questões importantes, como você fez. Eu faria o Afonso Arinos, além de tudo que você disse, eu digo que o Afonso Arinos é um cara onipresente na gestão do patrimônio no Brasil. Desde o Museu Histórico Nacional, todas as comissões que você elencou, não só isso, na Constituinte de 1945-46, ainda que suplente, ele participa das reuniões da Constituinte. Em 85, uma comissão é montada pelo presidente Sarney e apelidada de Comissão Afonso Arinos para se fazer um projeto de Constituição, presidida pelo mesmo, e ele foi constituinte em 1987 e 88, tendo presidido a Comissão de Sistematização da Constituição. Eu sei que o recorte que você fez foi de 37 a 79, mas eu queria te provocar em algo, Luciana. O Luiz Magalhães, esse gestor que, antes de se tornar presidente do IPHAN em 1979 até 82, quando ele morre, ele dirigia o Centro Nacional de Referência Cultural na Universidade de Brasília, e essa ideia de referência cultural muda o paradigma de gestão de patrimônio no Brasil, que vai influenciar o próprio texto da Constituição em 1988. Ele dizia que não era legítimo um patrimônio cultural escolhido pelos técnicos e burocratas do Estado e impostos de cima para baixo. Deveria haver legitimidade quando esse patrimônio
nascesse das reivindicações sociais, né? É a comunidade que diz o que é e o que não é patrimônio. Ele já dizia isso na década de 1970. Embora, até hoje, haja resistência dentro do IPHAN sobre isso. Será que não está aí uma gênese desse giro decolonial em relação ao patrimônio? Não, obviamente, em relação à teoria, à discussão acadêmica, mas sobre gestão, né? Porque ele muda o paradigma que vai influenciar o próprio texto da Constituição de 88. Né? Será que não está aí a gênese desses patrimônios possíveis, pensados por você? Né? Será que haveria uma patrimonialização do cais do Valongo se não fosse essa mudança de perspectiva já na década de 1970, década fundamental para os movimentos sociais, que vão encontrar guarida, uns mais, outros menos, na própria Constituição de 88? Né? E eu acho que essas fissuras que você aponta são fissuras também de responsabilidade dos especialistas. É muito confortável falar de patrimônio num auditório como esse, com ar-condicionado, com uma cadeira confortável, né? Dialogar com um coffee break. Né? Cheguei aqui, o Augusto tinha deixado um jazz tocando. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Aí a gente fala de patrimônio o dia inteiro. Mas até que ponto essa pesquisa, essas elucubrações acadêmicas chegam nesses museus que você aponta? Né? Até que ponto os acadêmicos estão lá dentro, os expertos, os especialistas, os intelectuais? Um pouco do que a própria Glória disse na palestra dela. Né? Um fato muito simbólico aconteceu comigo, que ilustra isso que eu estou dizendo a vocês. Eu participei de um evento sobre o cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro, e para aqueles que eram de fora e não conheciam o circuito que envolve o cais do Valongo, a Pedra do Sal, né, o Jardim Suspenso, havia um guia turístico para que a gente caminhasse pelo centro da cidade, ali na pequena África, e fizesse esse pequeno circuito. Muitos doutores, pós-doutores, doutoras, e, em um certo momento do trajeto, a guia nos apontou uma certa edificação, dizendo que ali era um antigo moinho, algo assim, eu não me lembro. E tinha um senhor, seminu, imundo, sem seus dentes, com unhas enormes, fedorento e morto de fome, pedindo ajuda. Desse grupo de 15 ou 20 pessoas que ali estavam, só eu que me virei para ele para tentar, de alguma forma, ajudá-lo dentro do que eu poderia. Ele é uma clara presença do Valongo, não é? De que o que aconteceu no Valongo ainda é uma cicatriz aberta, não tratada pela memória nacional, pela memória coletiva brasileira. Não é? Eu não estou dizendo que eu sou o máximo, não. Estou dizendo que os outros estavam preocupados com a edificação, que ali naquelas ruas tinha acontecido a revolta da vacina e tal, e como se a história fosse algo estanque no passado. Né? E aqueles doutores e doutoras lá, ignorando solenemente a presença desse senhor, que é um símbolo muito claro da existência do Valongo, do que significou o Valongo. Não é? O Valongo recebeu mais de 1 milhão de escravizados até o século XIX. Mais de 1 milhão. Quase não se fala do cemitério dos Pretos Novos. Né? O que é o cemitério dos Pretos Novos? Um casal resolveu comprar uma casa ali, onde é chamado Pequena África, e foi fazer uma reforma. Encontrou, na função da edificação, diversas ossadas. E não era uma forma organizada, como se fosse uma vala comum.
ali jogados, e eram corpos dos negros e negras que não suportavam a travessia da África até o Brasil ou não suportavam a quarentena. Isso é uma cicatriz absurdamente clara na nossa história que é ignorada, inclusive pela atual gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Então, quais são as possibilidades desse patrimônio, ou quais são esses patrimônios possíveis? Né? E uma outra fissura que eu enxergo na história recente do Brasil, quando se fala de patrimônio, é a patrimonialização do terreiro da Casa Branca. Em 1986, foi inscrito em 2 livros do tombo, Paisagístico e Etnográfico e o Histórico, o terreiro da Casa Branca de Salvador, que significou, naquele momento, o tombamento de uma primeira edificação religiosa não católica no Brasil, depois de quase 50 anos de políticas públicas a partir do patrimônio cultural. Do que a gente tem até hoje de tombado pelo IPHAN, até hoje, mais de 50% dos bens estão vinculados à Igreja Católica. E, em 1986, a gente tem esse paradigma que é o tombamento do terreiro da Casa Branca. E o tombamento não era o instrumento jurídico mais adequado, porque a existência de um terreiro depende da dinâmica daquele grupo. Né? Pode ser que o orixá diga que aquele muro tenha que ser derrubado para aumentar o salão. E aí, o que vai dizer o pai de santo ou a mãe de santo? Né? A gente tem que consultar o IPHAN, porque o imóvel é tombado. Né? Mas era um instrumento que existia à época, e a forma mais adequada foi inseri-lo não só no livro de tombo histórico, mas também no livro de tombo etnográfico. E comete-se muito erro por aí ao dizer que o tombamento se deu em 84. Em 84 foi o parecer do Gilberto Velho, mas o tombamento só é completo e perfeito com a inscrição no livro do tombo, que se deu em 1986. Em 1986 é o ano exato entre o ano anterior, que é o fim da ditadura militar, e o ano seguinte, que é o início da Assembleia Nacional Constituinte. Então, essa fissura aí, que não está resolvida, continua fissura, eu acho que você poderia também pensar essa questão, e até os reconhecimentos ou não de quilombos, o próprio quilombo da Pedra do Sal, que está dentro desse circuito do Cais do Valongo, não é? Porque não adianta patrimonializar se não houver titulação, emissão de título de propriedade. Não é? Não adianta reconhecer cultura se não há título de propriedade. Enfim, são algumas questões, e até para provocar o pessoal, para poder abrir para as perguntas. Tá? Aí a gente faz um ciclo de perguntas. Tá bom? Alguém quer perguntar? A Glória. Mais alguém? Alcilene, vai pensando aí que eu quero te ouvir. Vai, Glória, fica à vontade. Eu queria perguntar si finalmente la patrimonialización sea entendida como impuesta desde arriba hacia abajo, o sea entendida como una resistencia de abajo hacia arriba, no termina siendo igualmente un proceso, un modo de entender la cultura como un proceso de fetichización de la cultura, diría Marx. O sea, Marx, así como habla de esa fetichización del objeto o del producto, pensar en patrimonializar no sigue respondiendo a un modo de dominación que somete igualmente, ¿no? No sé si se entiende mi castellano y lo que estoy diciendo. No logro ver ni con fisuras o ni um patrimônio que seja de liberação ou de emancipação. Luciana, parabéns pela sua apresentação também, né?
apreciei muito, né, a sua fala. E eu queria pontuar duas coisas, né? Não sei se a gente pode entrar nesse algum ponto mais específico, mas me parece também que esse caso, né, do registro do queijo, do cerro, também teve uma atuação muito interessante, né, dos órgãos de patrimonialização, uma forma de defender essa produção, né, porque havia até o movimento da vigilância sanitária para tentar proibi-lo por razões sanitárias, né. Lembro que, inclusive, um conhecido meu fez um trabalho, fez uma dissertação na área de ciências de alimentos para tentar defender, né, que a produção de queijo não era anti-higiênica, né? E aí, alguns anos depois, vem, né, os órgãos de defesa do patrimônio, primeiro, né, o órgão estadual de Minas Gerais, vem com essa questão, né, de patrimonializar como uma forma de você defender a produção, né, que é uma atuação interessantíssima, né, dos órgãos de preservação, né, que sai daquela concepção de patrimônio como um monumento, né, como uma obra do extraordinário, e se engaja, inclusive, numa luta, né, comunitária e social, né. Uma outra questão é com relação aos patrimônios, né, que vem dessa visão mais decolonial, né, e que tenta atender essa perspectiva de você constituir patrimônios que representem grupos, né, e não mais patrimônios que representem homogeneamente culturas, né. Então, e aí eu fico pensando um pouco no caso do Maranhão, né. Então, você tem ali alguns, por exemplo, o tambor de crioula, né, que foi registrado como patrimônio cultural, e que é uma festividade que ocorre mais ou menos próxima ao Carnaval e se articula com uma política, né, de desenvolvimento do turismo, né, no Maranhão. Mas, em compensação, tem outras práticas culturais, né, que estão ameaçadas, como o Alto da Pastorinha, que acontece no Natal e que nunca foi registrado, né, ou não houve nenhuma ação. Eu fico me perguntando se não há um risco também desses movimentos, né, em prol do turismo capturarem, né, essa proposta, que é uma proposta de ruptura, uma proposta baseada na pedagogia do oprimido do Paulo Freire, né, e convertê-la também numa mercadoria, né, e nesse sentido, não no sentido só de convertê-la em mercadoria, mas também de esvaziar o seu sentido político, né, de afirmação identitária, de afirmação, né, de uma diversidade cultural e de memórias, né, como é o caso do Valongo, né, que é uma afirmação de uma memória da escravidão, né, e que disputa diretamente com essas narrativas negacionistas que nós estamos vivendo hoje, né. Então, minha preocupação é um pouco isso, né, se não há um risco desse mercado, né, essa indústria do turismo incorporar, né, esses bens esvaziando o seu conteúdo, né, político. Você me falou sobre a patrimonialização da cultura, um risco, mesmo naquilo que eu aponto como fissura, se isso que eu digo que é fissura não corre o risco de ser ser também reprodução da fetichização da cultura. E mesmo na fissura, mesmo eu chamando de fissura, de certa forma reproduz a própria reproduz, como que eu posso dizer? Eu estou tentando reproduzir a tua questão para ver se eu entendi. Mesmo eu chamando de fissura, esses patrimônios ou essas iniciativas museológicas, de certa forma, elas estão reproduzindo determinadas estruturas e determinados funcionamentos. Aí eu vou tentar responder dentro de uma ordem política, da experiência mesmo de militância. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem, na verdade, N iniciativas que fazem uso mobilizam instrumentos jurídico-burocráticos e se afirmam como museus, se afirmam como instituições, porque, de outra forma, elas não conseguiriam existir. Então, vou dar um exemplo. A gente tem, no Rio de Janeiro, um território chamado Vila Autódromo. E o Vila Autódromo sofreu um processo de remoção dentro aí dos grandes eventos do Rio de Janeiro. A comunidade da Vila Autódromo, que tinha nem sei quantas famílias, eram mais de 300, 400 famílias, elas foram brutalmente removidas pela prefeitura para a construção de um estacionamento perto do Parque Olímpico. Dentro de toda a trajetória de luta deles pelo direito à moradia, se chegou numa discussão sobre direito à memória.
Direito à moradia necessariamente é direito à memória. E dentro dessa possibilidade aí de associar direito à moradia a direito à memória, eles constituíram um museu chamado Museu das Remoções, em que existe a possibilidade deles reivindicarem políticas públicas de reconhecimento do território a partir da Secretaria de Cultura. Mas eles não podem fazer isso se eles não se afirmarem dentro de uma organização jurídico-burocrática. Então, no final das contas, se recorre a essa mesma estrutura para, a partir dela, combater uma série de outras mazelas e combater uma série de outras violências do Estado. Então, sem um CNPJ, um determinado museu, ou que se diz museu, ele não pode fazer uso, por exemplo, de determinados editais para a cultura. Então, sem uma estrutura jurídico-burocrática, é impossível, eu diria, impossível a determinadas pessoas reivindicarem ali um espaço para discussões de moradores, para cursos de música, cursos de dança, para exposições, para uma série de atividades que se entendem atividades culturais do território e que pode se reunir num espaço que, sendo chamado museu, ele reclama políticas públicas de preservação, políticas públicas de cultura, reclama direito à memória. Então, no final das contas, não sei se eu compreendi a pergunta, mas eu, enfim, reproduz para poder sobreviver e para poder reexistir em territórios que são invadidos, em territórios de remoção. Então, a gente tem, por exemplo, o Museu da Maré, que funciona e é uma referência turística no Rio de Janeiro. Consegue funcionar e existir, apesar de tudo, dentro da comunidade da Maré, mas que passa por situações de altos e baixos de recursos o tempo inteiro. Todos esses museus, né? Então, meus alunos deram uma aula ontem sobre o Museu Tucumí, no Peru. E eles estavam dizendo, eles trouxeram, e, enfim, eu adoro os exemplos dos alunos, porque a gente não dá conta de conhecer todos os exemplos. Então, eles vão trazendo e a gente vai correndo atrás. E é também uma experiência, falando da captura do turismo, de uma experiência ali no Peru, em que as pessoas que frequentam esse museu são pessoas da comunidade, o museu fica a 40 quilômetros mais próximo de uma região mais urbanizada e etc. Então, quem frequenta esse museu normalmente as comunidades ali do entorno e a própria comunidade, mas, ao mesmo tempo, eles têm problema de sustentabilidade em termos financeiros, que são os problemas de todos eles. E aí se recorre ao turismo como uma estratégia. Mas até que ponto o turismo ele captura? Aí vai de caso a caso, né? Definitivamente é um risco, mas, de certa forma, é também a possibilidade de sobrevivência. Então, a gente fica nesse meio termo, assim, né? É um desafio. O Instituto dos Pretos Novos, que o Youssef estava falando, ele não recebe um recurso do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro. O que ele recebe é a possibilidade de ter propagandas em folhetos, em alguma coisa, mas não recebe. Quando você disseca o orçamento do governo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, você não identifica ali os museus comunitários, os museus de percurso, né, os ecomuseus, exceto o Ecomuseu de Santa Cruz, que foi abraçado pela prefeitura. Mas, de resto, não compreende. Quer dizer, são iniciativas que estão ali dizendo sobre direito à memória, mas que o Estado não reconhece. Então, a possibilidade dessas iniciativas terem recurso é turismo, apelando de N formas para o turismo, e editais. Não sei se na Argentina isso existe, editais para políticas públicas de cultura. São instrumentos que o Estado elabora, eventualmente, para grupos concorrerem a financiamentos.
Mas esses instrumentos têm pré-requisitos, esses instrumentos têm uma série de exigências, e muitos deles exigem, por exemplo, que os grupos tenham CNPJ, eles sejam pessoa jurídica. Então, eles precisam adentrar toda uma lógica jurídico-burocrática para conseguir um financiamento mínimo por parte do Estado. No caso do Museu das Emoções, é uma estratégia, inclusive, de resistência a um Estado que está o tempo todo batendo na porta deles, dizendo que o território não é deles. Então, se eles têm, pela via da Secretaria de Cultura, reconhecimento sobre direito à memória, eles têm também uma nova ferramenta para futuros litígios em relação ao Estado. E aí, sobre a patrimonialização do queijo, funciona nessa mesma ordem. É claro que quando eu fiz aqui a minha fala, pontuando até a década de 70, é porque essa dinâmica de preservação de cima para baixo, e eu atuei mais de 10 anos como técnica de Instituto de Patrimônio Histórico. Então, na realidade, o predomínio das dinâmicas é o técnico que vai até a comunidade, e ele, a partir dos critérios... Eu era técnica historiadora, mas eu ia sempre com um turismólogo e com um arquiteto. A gente identificava aquilo que a gente achava que podia ser compreendido como patrimônio, a gente levava até a prefeitura. E aí a prefeitura fazia uma reunião com os conselhos municipais de cultura para os conselhos decidirem se aquilo ia ser patrimonializado ou não. Então, a dinâmica que se sobressai é essa, não é de baixo para cima, não é com a participação da comunidade. Mas, em muitos momentos, e é isso que eu falo das fissuras, é essa estratégia de afirmação do especialista que ganha força no enfrentamento ao Estado, no enfrentamento de decisões absolutamente complicadas por parte do Estado. Então, é o especialista que referenda. Então, a gente tem, por exemplo, situações de construção, no âmbito da construção civil, em que o especialista, o historiador ou o arqueólogo, ele tem que dar o parecer dele dentro de um licenciamento ambiental. O parecer de especialista tem um peso enorme nisso. Ele pode não conseguir reverter determinada obra, ou determinada construção de mineradora, ou numa determinada obra do Minha Casa e Minha Vida, que vai ter um impacto enorme num território. Mas ele tem uma força para poder barrar determinados movimentos de violência. E eu acho que do queijo foi muito claro aí, assim, o Instituto. E o próprio IEFA, ele tem um histórico também de promoção de políticas públicas a partir da nomeação. E aí, pegando a fala do Youssef, definitivamente nomear algo como patrimônio não é suficiente. O patrimônio como ponto de partida para a execução de políticas públicas de cultura são outros 500, mas a nomeação exclusivamente, sozinha, ela não dá conta. Nomear o queijo como patrimônio não dá conta. Se a prefeitura ali da região do Cerro não desenvolver uma série de iniciativas transversais com várias secretarias para manter a produção dos queijeiros. Então, não tem. Assim como a questão do Museu das Emoções. A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Habitação tem que agir em comum acordo para poder conformar a existência daquele museu ali. Ou mesmo do patrimônio do Valongo. Qual é o grande problema e qual é a disputa do Valongo? Hoje, o patrimônio, aquilo que é considerado dentro da patrimonialização do Rio de Janeiro, na categoria paisagem cultural, e mesmo o Valongo, eles estão enquadrados num setor que é o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o IRPH. Só que os recursos para o IRPH são escassos, absurdamente escassos. E aí o que a gente tem é um determinado departamento muito voltado para patrimônio edificado, com pouco recurso, e aí
A nomeação como o Rio Paisagem Cultural fica só no âmbito da nomeação, porque não se desdobra como política pública de cultura. Dentro do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, não há planejamento de preservação do patrimônio. Não há apontamentos para museus, não há apontamentos para absolutamente nada relacionado a patrimônio imaterial. Práticas do quilombo urbano da pequena África, enfim, tudo que envolve ali teatro, a produção teatral, a produção, as atividades do IPN, do Instituto Pretos Novos, toda a atividade culinária, que é imensa no Morro da Conceição, não tem. Então, a nomeação por nomeação, ela não serve para nada, dentro dessa lógica institucional do IFAM, do INEPAC. Então, enfim, sem desenvolvimento de políticas públicas, não é suficiente. Definitivamente, o título não é suficiente. Bom, e aí, até que ponto as discussões acadêmicas chegam nos territórios desses museus e desses territórios? Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Eu te pergunto até que ponto os acadêmicos participam das discussões nas audiências públicas e participam dos conselhos municipais de cultura, dos conselhos municipais de patrimônio, até que ponto eles se fazem presentes nas discussões, nas votações anuais de orçamento nas prefeituras. Porque a ausência de circulação, eu acho que também está nesse lugar, né? A gente não circula nesses espaços, e aí fica muito difícil discutir patrimônio e política pública sem ter uma dimensão dos monólogos estabelecidos em diferentes lugares, incluindo na academia. Agora, o que eu posso dizer é que a gente tem exemplos muito interessantes de museus comunitários, de ecomuseus, que se desenvolvem e constroem uma força política imensa nas comunidades por conta das relações com acadêmicos. Então, são N os exemplos. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Museu de Território de São Bento, em Duque de Caxias, que lida com uma realidade de zonas de sacrifício. O museu ele fica em um território que ele passa por enfrentamentos milícia-milícia, traficante-miliciano, traficante-traficante, e o museu se constrói aí nesse processo como uma alternativa para a própria comunidade se fazer existir ali dentro de uma série de situações de violência, se fazer existir nas suas práticas culturais, nas suas práticas, enfim, inúmeras. E aí, a grande força hoje que o Museu de Território de São Bento tem é com figuras que saíram da academia, saíram da museologia, e que fazem uma articulação com a rede de museologia social do Rio de Janeiro e que já conseguiram recursos vários para executar inúmeros cursos de expografia, enfim, curso de inventário participativo, uma série de atividades culturais ali dentro. Enfim, então, essas parcerias podem se dar nesse lugar. E é isso, assim, sobre a influência do Aloysio Magalhães, se aí está a gênese dos patrimônios possíveis, sim, pode ser. Pode ser em termos narrativos, em termos discursivos, mas, em termos de prática política, o IFAM continuou priorizando patrimonialização de edificações religiosas de matriz cristã, e a reafirmação do lugar da colonização como marco aí da identidade brasileira. Então, ainda que a gente tenha o patrimônio material, ainda tenha, enfim, esse apelo do patrimônio material, a prática do IFAM, ali fundada até a década de 70, reverbera ainda nos dias de hoje como prática política e como concepção do fazer político no âmbito da cultura, sabe? Enfim, é isso. Falei a beça.
Obrigado, Luciana. Eu queria convidá-los a comparecerem amanhã, às 14 horas, para assistirem o professor Tomás Corbo e depois a professora Auxiliane Cavalcante, numa mesa que será mediada pelo professor Gianni. Obrigado a todos pela presença. Boa tarde.